queridos, olá, tudo bem? Vamos resolver então o tema de número 2, salientando que aqui você tem um QR Code onde todas as questões encontram-se corrigidas já no formato de texto. Então, se você não quiser esperar até o dia da correção do tema em vídeo, você já pode acessar a correção das questões em texto. As três primeiras fugiram um pouquinho ali do espectro de estéquio básica, porque é muito difícil separar estequiometria normal de estéquio com casos especiais. Entretanto, são três questões bem acessíveis, vou fazê-las com vocês. Vamos lá? 1. Na reação de neutralização não balanceada. Então, a primeira coisa que você vai fazer, por ela não ser balanceada, é balancear. Se você tem 3 cálcios, você vai multiplicar por 3. Se você tem 2 fosfatos, você vai multiplicar por 2. Desse modo, você vai ter um total de 3 vezes 2, 6 OHs mais 6 hidrogênios. H mais OH dá água, né? H mais OH dá água. Desse modo, você vai ter um total de 6 águas. Portanto, significa que você vai ter, né, a equação balanceada exatamente como está representada aqui abaixo. Bom, dito isso, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele pergunta o que é incorreto afirmar. Né? É incorreto afirmar que o hidróxido de cálcio encontra-se em excesso. Vamos ver. Para você resolver isso, eu já botei as massinhas ali em cima para facilitar um pouquinho a nossa vida. Vamos fazer a conta da seguinte forma. Perceba. Você vai ter massa do hidróxido de cálcio vai ser 17 vezes 2, 34, mais 40, 74. Então vamos colocar aqui, ó, 74. Tá, vou puxar uma flechinha aqui. 74, ok? Está para massa do ácido fosfórico, né? Que ele se relaciona com o ácido fosfórico. Então vamos começar. 74 gramas do hidróxido de cálcio vezes 3, porque são 3 mols, está para 2 vezes a massa do ácido fosfórico, que é 98. Então, se você somar ali as massinhas, né, que é 16 vezes 4, 31 mais 4 dá 98. Tudo bem? Vezes 2. Então, o que acontece? Ele está dizendo para você, em poucas palavras, que 3 vezes 74 vai dar 222. 222 gramas precisam consumir até, ou podem consumir até 196 de ácido fosfórico. E a recíproca é verdadeira. 196 de ácido fosfórico podem consumir até 222 gramas de hidróxido de cálcio. Sendo assim, deste modo, percebe-se o quê? Percebe-se que você tem, evidentemente, uma relação que tem que ser obedecida embaixo também. Se você tem 444 gramas de hidróxido de cálcio e 294 de ácido fosfórico, ora, alguém ali está fora da proporção. Eu vou escolher, por exemplo, o ácido fosfórico. Você pode escolher também o hidróxido de cálcio, não tem problema algum. Eu vou escolher o ácido fosfórico para fazer esse teste. Eu vou pegar 294 gramas, colocar aqui. 294 gramas de ácido fosfórico produzirão X gramas de hidróxido de cálcio. Então, resolvendo essa conta, né, vou fazer a continha ali para você, 222 vezes 294 dividido por 196 vai dar um X de 333. Então, agora eu vou convidá-los a fazer uma leitura comigo. Note, 294 gramas de ácido fosfórico não tem capacidade de consumir todos os 440. Então, você vai ter, ó, 444 de total, de massa de hidróxido de cálcio, total, e 333 gramas foram consumidos. Portanto, há um excesso, vou colocar aqui embaixo, de 111 gramas em excesso que sobram nesse processo. Portanto, como ele quer saber o que é incorreto, você já sabe que há um excesso de hidróxido de cálcio e há um excesso de 111 gramas. E ele diz que você tem um excesso de 74 gramas, o que já incorre em erro. Resposta incorreta, letra D. Dois.
Mostra a reação entre ferro e ácido clorídrico e não está balanceado, isso é importante, hein? Portanto, se você tem 2 cloros aqui, multiplique por 2 aqui e você faz o balanceamento correto. Ele disse que uma análise de laboratório foram obtidos 0,002 mol de cloreto de ferro. Bom, o que você vai fazer? Perceba, você vai ter o seguinte, se você teve uma obtenção de 0,002 mol de cloreto de ferro, isso foi com 100% da reação. Com 80% da reação. Tá, vou colocar aqui para você. 80% da reação. Se 100% da reação acontecesse, isso geraria X. Então você vai ter 0,12 aqui. 80% disso vai dar 20% a mais. Tá? Então 20% a mais, evidentemente, vai dar 0,0025 mol. Essa vai ser a quantidade que você obteria se tivesse 100% da reação ocorrida, né? E você não tem, você tem 80%, isso é importante. Portanto, o que acontece aqui? Ele pergunta, qual a massa de ferro ou ácido clorídrico? Vamos testar aqui o ferro primeiro, porque é o primeiro que aparece nas alternativas. Bom, a massa do ferro, vamos fazer aqui a análise, né? Ferro, ácido clorídrico. O que você vai ter? Massa do ferro, 56, que é a massa da tabela. Número de mols aqui do cloreto de ferro, 1 mol. Então, para você obter 0,0025 mol, você vai precisar de X. E esse seu X vai ser igual a 0,14. 0,14 gramas de ferro, grama de ferro. Você não tem isso em nenhuma alternativa com ferro. Então você risca todas as alternativas com ferro. Isso facilita muito a sua vida. Se você observar um pouquinho mais, assim, com um pouco mais de atenção, você já consegue perceber que a letra B está errada. Porque você tem uma massa de 0,14 e a massa do ferro e do ácido clorídrico não são iguais. Evidentemente, o que leva a um erro nessa alternativa. Tá? Mas eu vou fazer aqui com você. Ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a massa do ácido clorídrico, que é 2 vezes ali o valor. Tá? E o valor molar, 2 vezes a massa do ácido clorídrico, que é, qual a massinha do ácido clorídrico? 1 e 35,5. 36,5 gramas está para 1 mol. Ok? Então você obteve 0,0025 mol, isso vai dar X. Seu X vai ser igual a 36,5. 5 vezes 1, 2, 25. Isso vai dar para você... lembrem de multiplicar por 2, né? Isso é muito importante, tem que multiplicar aqui por 2, vezes 2, vai te dar 18,0, na verdade, né? 18,25, que é a mesma coisa que 1,825 vezes 10 na menos 1. Certo? Resposta certa, letra D. 3. Na questão 3, ele fala para você que você tem uma amostra com 50% de pureza. Então, você já começa por aí, resolvendo a sua questão dessa forma. 600 gramas corresponde a 100%, mas não é 100% que você tem nessa substância, você tem 50%, porque a pureza é de 50%. Então, isso vai dar X, não precisa de muita conta, né? Metade de 600 é 300. Então, você vai ter 300 gramas de massa para essa amostra. Ele diz o seguinte, qual é o volume de SO2 produzido na reação onde tu tens 300 gramas de pirita? Bom, então vamos ver a massa da pirita com o volume do SO2. Ele quer saber qual vai ser o volume de SO2, então o seu X vem aqui, com uma massa de 300 gramas da pirita. Então, lembrem que se a proporção aqui é de 4 para 8, é a mesma coisa que uma proporção de 1 para 2, né, pessoal? Porque 4 dividido por 8 é a mesma coisa que 2 dividido por 4, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Isso vai ser igual ao quê? A 32 vezes 2 é 64, mais 56. 64 mais 56 dá 120.
Então você vai ter 120 aqui. E aqui 2 vezes 22,4 litros. 2 vezes 22,4 vai ser igual a 44,8. Então esse seu x vai ser igual a 44,8 vezes 300 dividido por 120, que é igual a 112 litros. Resposta certa da questão 3, letra B. 4. Considere os gases acima nas mesmas condições de temperatura e pressão na combustão de 20 litros de propano. Tá, a primeira coisa que você vai fazer é analisar 20 litros de propano com alguma coisa, ok? E aqui embaixo, você coloca os 20 litros de propano. Lembrando que em cima, evidentemente, você vai precisar 20 litros de propano de 22,4 litros, porque você tem um mol de propano. Note que você tem aqui, então, primeiro ele diz assim, 20 litros de gás carbônico. Muito fácil de responder essa. Se você não tem o mesmo número de mols que você tem aqui, você não pode ter 20 litros, né? Porque se a proporção é de 1 para 3, você sempre vai ter 3 vezes mais volume em gás carbônico do que você tem de propano. Portanto, se você tem 20 litros de propano, você tem que ter 60 de gás carbônico. E não, você aqui tem 20, está muito errado. 20 litros de oxigênio. Pô, a proporção é de 1 para 5. Então você tem que ter 5 vezes mais oxigênio do que propano. Logo, se você tem 20, você tem que ter 100 de oxigênio. O volume total dos produtos é igual a 140 litros. Vamos ver. 3 aqui mais 4 dá 7. 7 vezes 22,4 litros vai ser igual a 156,8. Vamos ver então, vamos fazer essa continha. 156,8. Lembrando que você tem um total de 3 do gás carbônico mais 4 da água. Por isso que deu 156,8. Vai dar X litros aqui. Então, fazendo essa continha, 20 vezes 156 vezes 8,8 dividido por 22,4 dá 140. Exatamente o que diz ali, 140 litros. Resposta certa, letra C. 5. A decomposição térmica do ácido nítrico na presença de luz libera o NO2. Beleza. Veja que ela não está balanceada, então eu balanceei a equação para você. Eu coloquei aqui 4, 2, 4 e 1. Lembre que se eu pusesse aqui, por exemplo, tem 2 hidrogênios, eu boto 2 aqui, 1 aqui e 2 aqui, não fecharia aqui, a não ser que eu pusesse meio. Se você não gosta de usar números fracionários, basta você multiplicar esse número aqui, a água, por 2, que daí você vai ter valores inteiros super fáceis de resolver. Feito isso, vamos fazer a análise. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás liberado quando 6,3 gramas de ácido nítrico são decompostos. Beleza. Então a primeira coisa que você vai fazer é ver a massa de ácido nítrico e lembrar que você tem um total de 5 mols aqui. Por que 5 mols? Ué, porque você tem 4 de N2, mais 4 de NO2, mais 1 de oxigênio. E 4 mais 1 dá 5. Mas e a água? A água é líquida. Então você não vai colocar. Somando a massa aqui do ácido nítrico, você vai ter 63 gramas, né, que dá 48 mais 15, 63. Então você vai ter 4 vezes 63 igual a 5 vezes 22,4. E aqui embaixo você vai colocar a pergunta, que é quantos litros você vai ter com uma massa de 6,3 gramas. 6,3 gramas de ácido nítrico. Isso vai dar para você, então, 4 vezes 63, 22,4 vezes 6,3 dividido por 4 e dividido por 63 vai dar 2,8 precisamente na sua continha. Tá? Não é uma conta muito difícil de fazer, porque 63 e 6,3 são múltiplos, né? Então você consegue fazer com facilidade ali num 4 vezes 63 igual vezes x.
vezes x igual a 5 vezes 22,4 vezes 6,3. Seu x vai ser igual a 5 vezes 22,4 vezes 6,3 dividido por 4 vezes 63. 6,3 com 63 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então você vai ter 5 vezes 22,4 dividido por 40, que vai dar igual a 2,8 litros. Resposta certa, letra B. 6. Fala sobre as abordagens para reduzir o efeito estufa e ele diz que considerando que há por quilômetro rodado a liberação de 220 gramas, né, ou 0,22 quilos de gás carbônico, quanto que você vai obter de carbonato, que é o produto, porque obtenção você obtém produto, a partir de 100 quilômetros andados ou percorridos por um carro. Veja, se por quilômetro o carro libera 222 gramas, para cada 100 quilômetros, ou seja, 100 vezes esse valor, ele vai liberar 22 quilos de gás carbônico. Dito isso, você tem massa de gás carbônico e eles perguntam quantos gramas ou quilos você vai obter do produto. Então, vamos fazer essa continha que é bem fácil. O X é quantos gramas de produto você vai obter com 22 quilos de gás carbônico. Aqui eu vou ensinar uma coisa para você. Se você quiser usar quilograma aqui, você pode. Desde que você lembre que aqui você vai obter em quilograma também. Porque o número de vezes que você vai ter esse valor maior que o do CO2, o do produto maior que o do CO2, é igual tanto em quilo quanto em grama. Porque se você usar a grama aqui, ó, você vai ter vezes 1000 desse lado e desse lado também. Como esse lado é dividido por esse, numa regrinha de 3, você vai simplificar 1000 com 1000. Então, não importa se você usa em quilo, quilo, tonelada e tonelada, grama, grama, miligrama, miligrama, desde que dos dois ladinhos você tenha a mesma unidade, a razão tem que ser a mesma. Você vai ter então ali massa de CO2, 44 gramas, e a massa do carbonato vai ser uma massa de 88 gramas. O professor já deixou a massinha pronta, lembrando que aqui você tem um carbono, não esqueça, né? Então a fórmula é C3H4O3, somando tudo, 88. Como daqui para cá aumentou 2 vezes, daqui para cá aumenta 2 vezes também, seu X tem que ser igual a 44 quilos. Você usaria em gramas, aqui você teria 22 mil, perceba, 22 mil gramas multiplicado por 2, 44 mil gramas, tá vendo? Que dividido por 1000, você tem que dividir por 1000, 44 mil gramas, que é a mesma coisa que 44 quilos. Então, se você quiser, você pode usar quilo aqui, fechou? Maravilha. Resposta certa da questão, letra C. Na 7 você tem ali o enxofre, beleza, que é lançado e ele dá a equação abaixo, já balanceada. Ele pergunta, se uma chaminé emite 160 kg de SO2, qual é a massa de carbonato de cálcio que vai consumir isso? Então, ele está te perguntando, te dando essa massa e perguntando essa massa. Então, é assim que você vai fazer a sua regra de 3. A pergunta é quantos quilos você vai ter aqui, então vou colocar X quilos. Já usem quilos desse lado, né, para não precisar fazer mais uma conta. E você vai ter a massa do SO2, que é 32 mais 32, 64 gramas aqui. E a massa do carbonato, que é de 100 gramas aqui. Certo? Então, resolvendo essa continha, que é bem fácil, você vai ter 64 vezes x, 100 vezes 160. X vai ser igual a 100 vezes 160 dividido por 64. Mas olha uma coisa, né, pessoal? Isso é uma coisa que me deixa muito intrigado. Daqui para cá, o número aumentou, mais do que o dobro. Então, daqui para cá tem que ficar mais do que 2 vezes, maior. Ou seja, o número tem que ser acima de 200. Quantos valores estão acima de 200 ali? Vamos lá? Não, 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 não. Resposta certa, letra E. Então, a URGS faz muito disso, preste atenção, fique atento nas continhas básicas de matemática, que isso vai facilitar bastante sua vida. Ok?
8. Fala de um experimento, né, de ácido com metal e diz que um aluno submeteu massa de zinco e pergunta qual a quantidade ali, ó, de gás hidrogênio que será liberada aproximadamente. Note que a quantidade é em mol, porque todas as alternativas estão em mol. Então você vai fazer o quê? Você vai ver, ó, massa do zinco com mol do hidrogênio. Massa do zinco, quantos mols de hidrogênio? Então você vai colocar X mol de hidrogênio aqui, desse jeito. Lembrando que a segunda linha sempre precisa de equação. E aqui você vai colocar a massa de zinco que ele te deu, que são 2 gramas. E na primeira linha você coloca os valores da tabela, 65, que é a massinha do zinco. E aqui 1 mol. Prontinho. Sempre desse jeito. Primeira linha sai do esquema, então eu obtive essas informações do esquema. Eu não escrevi o esquema inteiro aqui para a gente não gastar muito tempo, né, pessoal? Mas você sabe, né? Linha da massa, da tabela, linha do mol, dos coeficientes. E embaixo, os valores da equação. Então, seu x vai ser igual a 65 vezes x, 1 vezes 2. X vai ser igual a 2 sobre 65, que é aproximadamente a mesma coisa que 2 sobre 60, que vai ser 0,0333 mol, que você encontra na letra C. Resposta certa da questão 8, letra C. 9. Fala sobre os airbags e diz que a decomposição de 130 gramas de azida de sódio. Note que quem se decompõe é o reagente, né, pessoal? Produz um volume de nitrogênio igual a... Então ele mostra ali o volume de nitrogênio. Então você vai ter que olhar gramas da azida com o volume do nitrogênio. Então vamos fazer essa análise ali. Ó, você tem 130, lembrando que os valores do exercício sempre vão na segunda linha da regra de 3. X. A massa da azida dá 14, como eu coloquei ali para você, vezes 3, mais 23 dá 65. Tá? 14 vezes 3 dá 42, 42 mais 23, 65. E o volume dá 3 meios vezes 22,4, que é a mesma coisa que 33,6. Ok? Então, se daqui para cá aumentou 2 vezes, daqui para cá tem que aumentar 2 vezes também. 33,6 vezes 2, 67,2. Resposta certa, letra D. Fala sobre a pólvora, que é essa mistura entre nitrato, carvão, enxofre. Ele diz que caracteriza a explosão porque aumenta o volume muito rápido. E aí ele mostra ali então a equação da pólvora. Observa que a pólvora é tudo isso aqui. Tá? E o volume de gás que é obtido é isso aqui porque esses dois são sólidos. E sólidos não têm volume gasoso, evidentemente. Lembrando que eles são sólidos porque eles são iônicos, e todos os compostos iônicos, formados por metal e não metal, são sempre sólidos. Bom, ele diz o seguinte, 520 gramas de pólvora, então você tem que ver a massa da pólvora, e ele pergunta sobre volume, né? Tem muita questão sobre volume, vamos dar uma olhadinha sobre o volume do gás. Massa da pólvora, vamos lá, você vai ter 32, 7 vezes 12... vai dar 84, mais 32, 116. Aqui você vai ter 48, que é 3 vezes 16, mais 14, mais 39. Isso vezes 4, porque são 4 mols. Então dá 404 mais 116. Isso vai te dar 520. Coincidentemente ali, ou não, né? É a mesma massa que a questão trouxe para você. Então deu 520 e tá te dando ali um volume total de 3 mais 3, 6, mais 2, 8. 8 mols vezes 22,4 litros, que é igual a 8 vezes 22,4, 179,2 litros.
Então, perceba que a própria equação está mostrando para você que 520 gramas de pólvora, que é a somatória de todos os reagentes, porque a pólvora é uma mistura, liberam 179,2 litros de gás. E é isso que você já tem aqui na letra D, tá vendo? Que indica para você essa liberação gasosa. Resposta certa, letra D. Questão 11. Fala sobre as terras raras, que são elementos químicos essenciais para diversas aplicações tecnológicas, que compõem superímãs, LEDs, catalisadores e assim por diante. As terras raras englobam diversos elementos de caráter metálico, né, pessoal? Porque terras raras ficam lá embaixo, naquelas duas últimas linhas da tabela periódica, né? Então são metais. Portanto, você risca a letra B, risca a letra E e fica com estes três valores ali. Três alternativas. As terras raras, tais como ítrio, então ele está falando para você ali que o ítrio é terra rara. O que, na verdade, não é muito verdadeiro, não, mas tudo bem, né? Eles estão dizendo ali, o ítrio é terra rara, né? Por que não é verdadeiro? Pô, porque o ítrio não está lá embaixo, né, pessoal? O ítrio está aqui, ó. Tá aí, ó, embaixo do escândio. Enfim, né? Não vamos discutir com a PUC se eles mesmos estão dizendo isso. Quem sou eu, né, para retrucar? Quero acertar a questão. Então, ó, tais como, então eles estão considerando o ítrio como metal de terra rara. Bom, uma característica comum a estes metais é a tendência em formarem cátions, né? Porque metais só formam cátions, né, pessoal? Por favor, não infarta o teu educador. Cátions. Então você risca aqui a letra C, que diz ânions, e fica entre D e A. A e D. Aí ele fala sobre a fórmula e mostra-lhe a fórmula do composto, que é o fosfato de ítrio, que eles chamam de xenotima. Pode-se obter aproximadamente gramas de terra rara. Segundo eles, o metal terra rara é o ítrio, que é o Y. Então, vamos lá. Ele falou em gramas, te deu 100 gramas e perguntou quanto de ítrio você vai obter. Então eu vou escrever aqui para você, ó, 100 gramas desse sal, quantos gramas de ítrio? Então você vai usar a massa desse cara, massa do ítrio. Bom, a massa do sal como um todo, somando ali, ele te dá direitinho, o valor do ítrio é 89, fosfato 31, aqui vai dar 64, 64 mais 31 mais 89 vai dar 184, e o ítrio é 89. Então, resolvendo essa conta, né, 184 vezes x igual a 89 vezes 100, seu x vai ficar igual a 89 vezes 100 dividido por 184, x vai ser igual a 48,3 gramas de ítrio. Repito, aqui tem um errinho, né? O ítrio não é um metal de terra rara, mas como a própria PUC já disse ali em cima, que ele que é estranho, mas enfim, né? Não vamos discutir. Ok, então tá aí, resposta do ítrio, 48,3. Letra D. (12) Nitração do fenol está representada pela equação abaixo. A massa de fenol em gramas necessária para reagir com 18,9 gramas de ácido nítrico olha que fácil, ele está te perguntando a massa do fenol para reagir com massa do ácido nítrico. Então, você vai ter X aqui, X gramas, né, do fenol, para reagir com 18,9 gramas de ácido nítrico. Então, em cima você vai colocar a massa da tabela do fenol, porque foi o valor que ele perguntou, né? Então, você precisa desse valor de associação. E a massa em gramas do, obviamente, ácido nítrico, a massa da tabela. Então, vamos começar. O fenol vai ter uma massa de 72 mais 6, 78, mais 16. 78 mais 16 vai dar para você 94. Bem fácil, continha. 94. E a massa do ácido nítrico? No ácido nítrico você vai ter 63, né? Como já está somadinho aqui, ó. 1 mais 14 dá 15. Mais 48, que é 16 vezes 3, dá 15 mais 48, 63. 63 vezes 3,
Deixa eu colocar aqui, ó, 3 vezes 63. 63 vezes 3 vai dar 9. 189. Olha aí. Então, uma questão muito fácil, porque daqui para cá você dividiu por 10, daqui para cá você vai dividir por 10 também. Não precisa de conta, seu x vai ser igual a 9,4 e 9,4 você tem na letra A. Resposta certa, letra A. 13. Fala do carbeto de silício, compara com diamante. E comenta, a massa de carbeto de silício, então já começa assim, né, você tem que falar da massa dele, que você vai ter com 1 kg de carbono. Pô, barbada. Tá aí. A pergunta é, quantos quilos de carbeto de silício que você vai ter com 1 kg de carbono? Lembra de usar quilo embaixo, né? Também para você não precisar fazer mais uma conta. Aqui você vai usar o valor de massa da tabela, que é 3 vezes 12, não esqueça, né? Você tem 3 carbonos. E aqui você vai ter 12 mais 28, vai dar 40, né? 40 gramas. Então você vai ter 36 aqui, né? Olha que fácil essa continha, ó, 36 gramas. Se aumentou de 36 para 40, aumentou um pouco, né? Aumentou em torno de uns 10%. Então aqui também tem que aumentar em torno disso, tem que ficar um pouquinho acima de 1. E um valor um pouco acima de 1 é o valor da letra C, 1,11. Então se você não entendeu a minha conta, eu fiz isso aqui. 40 vezes 1, x vai ser igual a 40 dividido por 36, que vai dar em torno de 1,1, é uma dízima periódica. Resposta certa já em quilo, né? 1,11, letra C. 14. Qual é o volume de oxigênio? Então você já puxa a flechinha aqui direto do volume de oxigênio, que você vai obter a partir da reação com cloro. Então você vai ter que fazer essa relação aqui entre esses dois componentes. Só que ele quer saber qual é o volume de oxigênio, então vamos colocar x litros, que você vai obter com 20 litros de cloro. O detalhe é que a equação não estava balanceada, então eu a balanceei, ó. Eu coloquei um 2 aqui na frente porque é impossível você ter um valor não inteiro quando você multiplica por 2. Né? Um valor ímpar inteiro, por exemplo. Como assim, professor? Se você te colocasse 1 aqui, ó, você teria 2 cloros, mas você teria 5 oxigênios. Você teria que multiplicar por 5 meios. Se você não consegue entender direito fração, eu sugiro que você só multiplique por 2 aqui, não tem problema. Multiplica por 2, você vai ter 4 cloros. Multiplica por 2 aqui, 4 cloros. E 2 vezes 5, 10 oxigênios. Multiplique por 2 aqui os 5 oxigênios, porque 5 vezes 2 dá 10. E aí você consegue balancear perfeitamente com valores inteiros fáceis de entender. Um detalhe aqui que é importante é que ele está te pedindo para usar 25 litros. Né? Então você vai ter aqui, ó, 2 vezes 25 ao invés de 22,4 e aqui 5 vezes 25 litros. Então, seu x vezes 2 vezes 25 vai ser igual a 5 vezes 25 vezes 20. Vamos cortar os 25 aqui, né? X vai ser igual a 5 vezes 20 dividido por 2, que é a mesma coisa que 50 litros. Porque 2 dividido 20 por 2 dá 10, 10 vezes 5, 50. Resposta certa da questão 14, letra C. Bem fácil a questão. 15. Fala de atividade esportiva e mostra ali, enfim, uma forma de obtenção de oxigênio. E ele comenta que se o atleta exalar 0,62 gramas de gás carbônico por minuto, qual a massa em gramas do superóxido de potássio? Em 10 minutos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: se em 1 minuto você tem essa quantia, em 10 minutos vai ter X. Então você vai ter uma massa de 6,2 gramas. Tá? Então vamos lá, vamos fazer essa relação. Ó, massa de CO2, vamos pegar aqui. E ele fala em massa do superóxido. Vamos pegar aqui também. Uma outra observação que é boa nessa questão, né, pessoal? Ele quer saber qual a massa do superóxido. Então aqui vai X gramas.
com 6,2 gramas de CO2, né? Porque o atleta inalou 10 minutos. Uma coisa que é boa nessa questão é o fato de que você tem 4 e 4. E se 4 está para 4, é a mesma proporção que 1 para 1, né? Porque 4 dividido por 4 dá o mesmo resultado que 1 por 1, que é 1. Então você não precisa multiplicar por 4. Você pode pegar, por exemplo, só a massa do gás carbônico, que é 44, e a massa ali do peróxido, que vai ser 32 mais 39, né? 32 porque é 16 vezes 2, mais 39 do potássio, que vai dar 71. Então você faz aqui, ó, 71. Certo? Observe que esse número aqui, 71, é maior que 44, mas não o dobro. Então o seu x tem que ser maior que 6,2, mas não o dobro. Se não pode ser o dobro, não pode ser a letra E. E se tem que ser maior que 6,2, não pode ser a C, não pode ser a A e nem a B. Resposta certa, a letra D. Tá? Então o que eu fiz aqui foi isso, x vezes 44 igual a 71 vezes 6,2. 71 vezes 6,2 dividido por 44. Resposta da questão de número 15, letra D, 10. 16. A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar. Tá, então ele deu para você a hemoglobina, falou direitinho, e disse o seguinte: um experimento constatou que 1 grama de hemoglobina transporta 2,24 vezes ao menos 4 litros de oxigênio. Qual é a massa molar da hemoglobina? Olha que interessante, ele inverteu aqui as coisas, né? A pergunta é, qual é a massa molar da hemoglobina? Quantos gramas você vai ter de hemoglobina por mol? Isso você consegue obter aqui a partir de alguma informação, se você não tem a fórmula, porque ele simboliza a hemoglobina com HB porque é uma fórmula muito grande. Ele disse para você que 1 grama da hemoglobina produz 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de oxigênio. E você sabe que a massa molar da hemoglobina produz 4 vezes 22,4 litros de oxigênio. Portanto, seu x vezes 2,24 vezes 10 a menos 4 vai ser igual a 4 vezes 22,4 litros. X vai ser igual a 4 vezes 22,4 litros dividido por 2,24 vezes 10 a menos 4. Uma sugestão aqui, me metendo um pouquinho em matemática, esse número aqui, tá vendo? Ele é a mesma coisa aqui, ó, vou colocar aqui para você. 22,4 dividido por 10, vezes 10 na menos 4, dividido por 4 vezes 22,4. Tá vendo? Isso significa que você pode cortar aqui, desse jeito, e aí você vai ter um x igual a 4 vezes 10 na menos 5 gramas, que é um valor absurdo. Resposta certa, letra D, 4 vezes 10 na menos 5. 17. Fala da Anvisa, recomenda a ingestão diária de, no máximo, 3 mg de fluoreto. Então, ele já te deu a massa do fluoreto, né? Então, a gente já fala de massa de fluoreto. Então, vamos colocar 3 mg aqui embaixo no fluoreto, tá? Vou colocar aqui assim. E ele pergunta, para atender a recomendação, a massa de fluoreto de sódio, para que você tenha essa massa de flúor, é barbada, né? Então ele quer saber, ó, quantos gramas de fluoreto de sódio você vai precisar para ter 0,003 grama de fluoreto. O flúor tem massa de 19, né? O fluoreto também, porque ele perdeu um elétron, e o elétron tem massa desprezível. E o fluoreto de sódio tem massa de 23 mais 19, que dá 42. Desse jeito. Então você vai ter 19 vezes x igual a 42 vezes 1, 2, 3. Seu x vai ser igual a 42 vezes 0,003 dividido por 19. Então, isso vai lhe dar 42 vezes 0,123 dividido por 19 vezes 1000, vou colocar aqui um vezes 1000 já, 6,63 miligramas, né? Que
que é a mesma coisa que 0,1263 grama, 6,63 grama, 6,63 miligramas. Ok? Resposta certa da questão 17, letra C. 18. O ácido fosfórico usado em refrigerante tipo Coca-Cola é possível causador da osteoporose. Beleza, então ele mostra ali a reação toda e ele diz que ela é uma reação não balanceada. Não balanceada. Note que nessa reação não balanceada você tem aqui a massa, 3 cálcios, multiplique por 3 o cálcio. Ao fazê-lo, você multiplica por 3 o sulfato. Então você bota um 3 sulfato aqui. O fosfato tem 2, então você bota um 2 aqui na frente e está pronto o seu balanceamento de forma bem simples e acessível. Feito isso, ele diz assim, para obter 980 gramas de ácido fosfórico, então vamos lá, vamos puxar o ácido fosfórico aqui, ele está falando em obtenção de 980 gramas de ácido fosfórico. A massa do ácido fosfórico que você tem ali é uma massa de 98 gramas, né? Observa bem. Por quê? Porque dá 16 vezes 4, 32 que é a massinha dele, né? 31 na verdade, mais 3... desculpa, eu não coloquei aqui os valores de massa do ácido fosfórico, colocarei agora então. 1 vezes 3 mais 31 mais 16 vezes 4. Somados, você vai ter ali então 98. 98 gramas. Vezes 2, não esqueça disso, porque você tem 2 mols de ácido fosfórico. Tá? Isso dá 196 gramas. E ele diz para você que ele quer saber a massa total dos reagentes. Ele já está dizendo que a massa total dos reagentes nada mais é que ácido sulfúrico mais o fosfato de cálcio. Então vamos lá. Você tem 3 mols de ácido sulfúrico, que vai dar 16 vezes 4, 64, mais 32, 96, mais 2, 98. Vezes 3, 294. E a massa do ácido sal fosfato de cálcio é 310. Então, somando 310 mais 294, você vai ter um total de massa, vamos lá, 310 mais 294, 604. Então, vou colocar aqui para você 604 gramas de reagente. Ele quer saber quanto de reagente você vai precisar. Então, vamos fazer essa continha. X vezes 196 vai ser igual a 604 vezes 980. X vai ser igual a 604 vezes 980 dividido por 196. Vezes 980 dividido por 196, que vai dar 3.020. Esse vai ser o valor que você encontra aqui na letra B. Resposta certa, letra B. 19. Fala sobre as características peculiares do titânio. E ele diz assim, o número de átomos de magnésio que reagem com 63,3 gramas de tetracloreto de titânio é... Note que a reação não está balanceada. Ele diz ali, ó, reação não balanceada. Então é bem fácil de balancear. Se você tem 4 cloros aqui, você precisa de 4 cloros aqui. Você multiplica por 2 e você vai ter 4 cloros. Ao fazê-lo, você vai ter 2 magnésios. Portanto, resolvendo essa continha, vamos lá. Ele fala em cloreto de titânio e número de átomos de magnésio. Massa de cloreto de titânio e número de átomos de magnésio. Quantos átomos de magnésio você vai ter? Não esqueça que quando se usa partícula, você vai ter que usar o número, que inclusive ele já colocou ali, que é o 6 vezes 10 na 23. E a massa do titânio você vai ter que procurar na tabela, vamos fazer isso juntos, que vai ser igual a 35 vezes 4,5 vezes 4, né, que vai dar 142, mais 47,9,
142 mais 47,9 dá 189,9. Desse jeito. Certo? Então, resolvendo essa conta, vai dar 189,9 vezes x igual a 63,3 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Seu x vai ser igual a 63,3 vezes 6 vezes 10 na 23, vezes 2, dividido por 89,9. Então, seu x vai ser igual a, vamos fazer essa continha, 6 vezes 2 dá 12, vezes 63,3, dividido por 189,9, 4, por incrível que pareça, 4 vezes 10 na 23. Resposta certa da questão, letra C, 4 vezes 10 na 23, né, que dá 400 sextilhões. Ok? Com aproximação você consegue resolver sem maiores problemas, porque 12 vezes 6, né, 60, vai dar 12 vezes 60, vai dar 720, tá? 12 vezes 60, não, na verdade não 720, né, mas isso, 720, tá certinho. E 720 dividido por 200, né, você pode fazer isso aproximadamente, vai dar 3,6, então o valor mais próximo de 3,6 é 4. Então você pode arredondar os valores sem maiores problemas ali e conseguir chegar na resposta certa também, ok? 20. Fala sobre o ácido sulfanílico direitinho e mostra que a massa de anilina necessária para se preparar em 150 gramas de ácido sulfanílico. Beleza, né? Falando de um rendimento e tal, quais são os valores? Tá. Então, ele está te falando do ácido sulfanílico, que é o que tu obtém, e ele quer saber qual é a quantidade de anilina. Tá aqui, ó, massa de anilina necessária. Então, ele está te perguntando, isso aqui, ó, massa de anilina, e quanto você vai conseguir preparar, quanto você vai precisar de massa de anilina, então vamos colocar aqui, ó, x gramas de anilina, para fazer 150 gramas de ácido sulfanílico, ok? Então vamos ver a massa da anilina, tá aqui em cima, a pessoa colocou a massa ali, que vai dar, somando todos os valores, 93 gramas, né, que é 12 vezes 6, mais 5, mais 14, mais 1 vezes 2. E do ácido sulfanílico, 173 gramas por mol, que é a massa molar, que consiste em 32 mais 16 vezes 3, mais 14, mais 7, mais 12 vezes 6. Né? Vai dar 72 mais 7, mais 14, mais 48, mais 32, 173. Então, vamos lá, vou fazer uma conta bem fácil aqui para você ver, ó. Daqui para cá o número diminui, daqui para cá o número tem que diminuir também. A metade de 170, obviamente, se você dividir por 2, vai dar 85. Então, perceba que 93 é maior que a metade, então vai dar um valor acima da metade de 150. Ou seja, metade de 150 é 75, tem que ser um valor acima disso, né? Então, você só com esse movimento, olha o que você risca já. Olha ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Você risca tudo isso aqui. Só com esse pequeno movimento. Tá vendo? E não pode ser um valor um pouco acima da metade, tem que ser... A metade de 70 é 85, né? Pessoal, 93 é acima disso. Então, você vai ter um valor mais acima, mais perto de 80. Se você não acredita em mim, você pode fazer essa continha sem problema nenhum. Você vai fazer 93 vezes 150 igual a 173 vezes x. X vai ser igual a 93 vezes 150 dividido por 173. 93 vezes 150 vai dar 13.950, dividido por 173 dá 80,6 gramas. Aí. Resposta certa, letra A. 21. Os camelos armazenam nas suas corcovas gordura sob a forma de triasterina. Triasterina está ali, beleza? Ele fala que serve, inclusive, para dar energia e água para o animal. Esse processo pode ser simplificadamente representado pela seguinte equação química balanceada. Então,
Então tá ali a equação química balanceada direitinho. A massa de água pode ser obtida a partir da metabolização de 1 mol. Tá, então vamos lá. Ele quer saber, ó, a partir do mol da triasterina, quanto você vai produzir de água. Em gramas, tá? Então isso é bom, porque 2 mols, né, que é o que você tem ali, tem um 2 na frente, não esqueça disso. 2 mols da triasterina produzirão 110 vezes 18 gramas de água. 1 mol da triasterina produzirá X, que é a metade. Então, se 110 vezes 18 dá 1.980, isso dividido por 2 vai ser igual a 990 gramas. Resposta certa, letra D, 990 gramas. 22. Sulfato de alumínio é um dos reagentes floculantes mais utilizados para purificação de água potável. Note que para fazer a questão, você precisa montar o sulfato de alumínio. Como é que você faz isso? Você vai pegar o alumínio que é trivalente e o sulfato que é bivalente. E você vai fazer a regrinha da tesoura. Ao fazê-lo, você vai conseguir uma fórmula de Al2SO4,3. Deste modo, você vai ter 2 alumínios e 3 sulfatos, que são obtidos pelo ácido sulfúrico. Portanto, haverá produção de hidrogênio, né, porque é uma reação de deslocamento. Metal mais ácido faz um deslocamento, o metal fica no lugar do hidrogênio e o hidrogênio no lugar do ácido. Simples troca. E aí você vai formar essa reação. Se você não soubesse formar a reação, não tem problema, porque só sabendo a fórmula, você já saberia que a proporção é de 2 alumínios para cada sal sulfato de alumínio, né? Então isso já seria o suficiente para resolver a questão. Ele pergunta, né? Qual é a massa de sulfato de alumínio? Então vamos fazer aqui a massa de sulfato de alumínio, que será produzida a partir de 15 kg de alumínio. Prontinho, bem fácil a questão. Ela só assusta inicialmente, mas ela é bem simples. Pegar a massa do alumínio, fechou. Então você vai ter o quê? 2 vezes 27. E a massa do sulfato de alumínio, somando tudo, vai dar 342 gramas, né? Que vai ser 96 vezes 3 mais 54, tá? Vai dar 342. Então, ele está te dando 15 quilos, como a resposta já é em quilo, deixa em quilo, tá? Não precisa mudar. Então, você vai usar aqui 15 quilos de alumínio, 15 quilos. X quilos, é isso que você vai obter. Então você vai ter 54, que é 27 vezes 2 vezes x, igual a 342 vezes 15. X vai ser igual a 342 vezes 15, dividido por 54. Dá para fazer várias contas aqui, todas elas muito fáceis. 340 dividido por 50 é praticamente a mesma coisa que 300 por 50, vai dar 6 e alguma coisinha. Tá? Vai ficar abaixo de 7, quase 7, porque 350 daria 7. Então, por exemplo, arredonda para 7, que seja 350 por 50 dá 70. 7, desculpa. 7 vezes 15 vai te dar, né, um valor lá em torno de 7 vezes 15 vai dar para você 105, né, 100 alguma coisa, basicamente. Tá? Que 7 vezes 15 é a mesma coisa que 7 vezes 10, mais 7 vezes 5, certo? 7 vezes 10 é 70, mais 35, então 105. Então a resposta, obviamente, vai ser justamente isso, em torno ali de 105 gramas. O valor mais perto de 105 é 95. Tá? Então, lembra que eu arredondei um pouquinho para cima, então e o valor é um pouco menor, então tem que dar um pouquinho abaixo de 105. E a única alternativa um pouco abaixo de 105 é a letra D, 95. Mas se você fizer isso direitinho aqui, a conta, se tiver tempo e paciência, você vai achar 95,08 kg. Fique tranquilo. 23. A origem do
personagem de Coringa, inimigo do Batman, tem uma relação com a química. Ao cair num tanque de ácido, o ladrão conhecido como Capuz Vermelho teve sua estrutura física modificada, ficando mais forte. Isso é mentira, não ficou mais forte. E desfigurado. Para desnutrir algumas evidências de origem de sua transformação, o vilão buscou neutralizar 200 toneladas de ácido sulfúrico. 98% de pureza. Significa que dessas 200, 98% é ácido sulfúrico, né? Não é 100% ácido sulfúrico. Mas 98 é quase 100, né, pessoal? Então você pode considerar como se fosse puro. Tá? Até 98 já é padrão analítico de ácido sulfúrico, como a gente fala na química. Já é um valor assim suficientemente plausível para considerá-lo como substância pura praticamente. Então, ele pergunta, quanto hidróxido de sódio o Coringa usou? É bem fácil. Primeiro você vai ter que fazer a reação. Ácido sulfúrico é H2SO4, hidróxido de sódio NaOH. Então é uma reação de 2 para 1. Sendo uma reação de 2 para 1, você vai ter que fazer aqui a continha, né? Massa e massa. Desse jeito. Veja, a massa do ácido sulfúrico é uma massa de 98 gramas. Então vamos colocar aqui. 98 gramas. No cilindro ali, né, no tanque, tem 200 toneladas. Então vou escrever 200 toneladas. Tá? Vou usar em tonelada embaixo. Lembre que o meu X vai ser em tonelada também. A massa do NaOH é 40, né, que é 17 mais 23, 40 vezes 2, 80. Prontinho. Então tem que ser um valor um pouquinho abaixo de 200 toneladas. Você não precisa nem fazer muita conta. Porque 80 é um pouco abaixo de 90. Né? Então aqui você vai ter um valor um pouco abaixo de 200 toneladas. E esse único valor um pouco abaixo de 200 toneladas é a letra C, né? 160 toneladas. Sem necessidade de fazer nenhum cálculo, nada muito rebuscado. Bem fácil a questão. Certo, queridos? 24. O processo industrial de obtenção de ferro consiste... Beleza. Então deu a reação ali e perguntou para você. 1 tonelada, aqui também tem 1 tonelada, tá vendo? 1 tonelada de ferro são utilizadas para redução de hematita, desculpa, é o Fe2O3, são utilizadas para redução de ferro em quantidade. Então a quantidade de ferro obtida é igual a... Tá. Então eles querem saber o seguinte. Para eu obter 1 tonelada de hematita, quanto de ferro vou... com 1 tonelada de hematita, me desculpem, eu vou obter quantas toneladas de ferro? É isso que eles querem saber. Então você vai fazer a massa de hematita, que é 48 mais 112, porque dá 16 vezes 3 mais 56 vezes 2, vai te dar 160 gramas. E o ferro, 2 vezes 56, que é 112. Tá? Bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar ali o valor que é 10 na 6, que correspondem a 1000 gramas, vou colocar assim, 1000 quilogramas, me desculpe. Isso vai dar X, certo? Então, ao resolver a continha de vocês, que vai dar 160 vezes X igual a 112 vezes 1000, X vai ser igual a 112 vezes 1000 dividido por 160, que vai ser igual a 7, né? Porque 112 por 160 dá 0,7. 112 dividido por 160 dá 0,7. Então aqui vai dar o quê? 0,7 vezes 1000. 0,7 vezes 10 ao cubo. Quilos. Que você tem na letra C da questão 24. 25 fala sobre os azulejos e tal, e um dos componentes dessa massa é o carbonato de cálcio, que reage com ácido clorídrico e tal. E ele mostra a equação não balanceada. Tá? Então você tem aqui a equação não balanceada e diz o seguinte, ó, você tem 2 cloros aqui. Um cálcio, prontinho, é só botar um 2, muito fácil de balancear essa equação, uma alegria. Então ele diz assim, ó, supondo que em 1 litro de ácido muriático existam 365 gramas de ácido clorídrico, a massa de carbonato de cálcio transformada em cloreto de cálcio será. Tá, é bem fácil. Ele quer saber, com uma quantidade de massa de ácido clorídrico, quanto você vai fazer de carbonato de cálcio. Simples assim.
Então, se você tem ali, ó, 2 vezes 36,5, que é a massa da tabela, e ele te pergunta com 365 gramas do ácido clorídrico, quanto é que você vai fazer de carbonato de cálcio? A massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Isso vai dar X gramas de carbonato de cálcio. Tudo bem? Então, usando aqui a regrinha de 3, 2 vezes 36,5 vezes X igual a 100 vezes 365. X vai ser igual a 100 vezes 365 dividido por 2 vezes 36,5. Isso aqui vai dar 10, vai dar 1000 dividido por 2, vai dar 500. 500 gramas. 500 gramas você tem na letra E, na questão 25. Certo, queridos? Espero que eu tenha ajudado. Fico à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.